Morning. Vamos ver se o Instagram me avisa o pessoal aí. Happy morning, pessoal. Mazinha! Elida. Ai, que delícia! Catiane, você tá aqui! Catia, Andréia, tudo bom? Bom dia, meninas. Gente, Cátia tá aqui. Cátia, você não tinha vindo no Vida Coffee ainda aí, ó. Delzinha, Priscila. Bom dia. A Mônica tá aí também, gente. Vida Missions em peso aqui hoje, hein? Maria Alice, bom dia. Danizinha, nós já oramos com a Vivi hoje, hein? Deus tá cuidando. Muito bom, gente. Eu pus aqui, ó, essa árvore aqui de trás, de backstage, pra gente se animar com o sol azul hoje de Orlando. Gabizinha, bom dia. Bom dia, Márcio. Cadê Carol? Bom dia, Nandinha. Gente, eu quero ver esse neném, Nanda. Meu, eu conheci um bebê recém-nascido, daqui a pouco eu tô pegando no colo, andando. Vai estar falando tia Eca já. Ai, muito bom. É isso aí. Só mulher aqui, meu Deus. Daqui a pouco entram, os homens entram, eles vêm. Chama a Carol. Ai. Muito bom, gente. Aqui, ó, sol azulão. Esse céu lindo. Bom dia, irmãs. As irmãs. Tá faltando umas irmãs aí, né? Dani, chama lá, mulherada. Vamos lá, gente. Como diz a Camila, põe aí na setinha, chama as amigas pra... Voltou? Vamos lá. Acho que deu uma travadinha, mas acho que já voltou. Cris, bom dia, mami chegou. Aí tá cinza, Andréia mora em Boston. Aqui tá, ó. Azulzão. Um calor já, que eu preferia que ainda tivesse um pouquinho mais fresco, mas vamos celebrar, né? Hoje, pra quem viu, eu coloquei uma foto, eu tive que dar um pulo no Publix, porque aqui em casa, não sei na casa de vocês, mas aqui na minha casa as crianças tomam muito leite. E não dá conta, porque eu vou no mercado, falo que só pode levar um, e aí eu tenho que ficar voltando. Tô quase pondo uma vaca ali, ó, naquele gramado. Morning, Lu! E eu tirei uma foto aqui da Windermere High School, esse cruzamento que sempre tá super agitado e não tinha ninguém. Esse é o novo normal, né? E isso me fez pensar muito sobre esse novo normal que a gente já sabe que vai ser pelo menos por mais um mês. Pelo menos aqui nos Estados Unidos a gente sabe que vai ser. E me fez refletir um pouco sobre o que é esse novo normal, mas ao mesmo tempo eu tava conversando com o Antônio ontem antes de dormir, a gente veio do culto. A Dani, tem os dragões aqui em casa, não tem comida. Gente, não tem. Eles comem, eles pedem um monte de coisa, é terrível, mas é maravilhoso, né? Vamos lá. E aí a gente tava conversando ontem depois do culto, à noite, e eu não sei se alguém sente isso. Talvez seja o meu olhar que, como diz a Alissa, que tá aí também, acho, é um pouco positivo, sempre positivo. Eu não consigo ter pesar, sabe, desse tempo. Eu tenho visto Deus fazer tantas coisas, eu tenho colocado meus olhos nas coisas que Deus está fazendo e na soberania dele, que eu não consigo ficar reclamando. E tem coisas ruins, tem muitas coisas ruins acontecendo perto da gente. Mas Deus tem feito, e quando a gente coloca o nosso olhar nele, a gente vê tantas coisas incríveis que ele tá fazendo, que eu não sei vocês, mas eu tô com o coração assim bem descansado no Senhor e buscando em cada situação o cuidado dele e ver o que ele tá fazendo. É isso aí, não tem... A gente olha e não tem carro na rua, mas é isso aí, Lu. Tenha bom ânimo, é a palavra de ontem. Quem não assistiu o Culto da Vida ontem,
Vai lá, tá no YouTube, tá no Facebook. Eu acho que ainda tá aqui live no Instagram da vidachurch.live, mas no Facebook e no YouTube você pode achar. Se alguém quiser, depois a gente manda o link. Na verdade, na minha bio tem um link, você pode achar em vários canais. E a palavra foi essa: tenha bom ânimo, escolha ter bom ânimo. Jesus falou isso pra gente, né? E eu também amei a palavra de ontem, Lu. Amei mesmo. Tem sido poderoso o que o Senhor tem falado pra gente. Muito especial, né? É muito bom. E a gente continua, pra quem tá aqui. Giovana, bem-vinda de volta. Pra quem não sabe, a gente tá estudando esse livro. Caminhão passando. Pra quem não sabe, a gente tá estudando esse livro, Home Experience, da David Titus. E a gente já terminou o primeiro capítulo, estamos entrando no segundo capítulo. Então, no primeiro capítulo a gente falou sobre o ambiente da casa, e esse capítulo ela vai falar sobre o princípio da mesa. Ela também tem, esse aqui é o Home Experience, ela tem um livro que chama A Experiência da Mesa, The Table Experience. E é um livro todinho que fala só da questão da mesa, de você estar à mesa e das coisas que Deus faz à mesa. Então a gente vai dar uma introdução nesse capítulo hoje. E uma coisa que eu sempre falo, inclusive eu tava conversando com uma sister ontem à noite no Instagram, que ela não tá perto, mas já tá perto. É isso aí, tempo de mesa. A importância de a gente passar tempo de mesa. Isso já é parte da cultura da vida, da nossa comunidade. Esse tempo sentado à mesa, inclusive agora, para essa temporada, eu não tinha uma mesa no Lanai, que é onde eu tô agora, e eu coloquei uma mesa aqui, coloquei cadeira, mudei móveis da sala para cá, para que a gente fique sentado à mesa, a gente tenha mais espaços de mesa, com o privilégio de estar respirando um pouco de ar puro. Então, quem não tá num apartamento, mas se você tiver, abre janela, deixa o ar vir, você sentir esse fresco. Boston vai estar mais difícil, né, Andréia? Mas tem esse tempo, respirar puro, é muito importante. Tempo de mesa também é um marco do Vida Missions. Muitas coisas Deus fez na mesa, antes e durante os processos. E Dani, põe a máscara, pra quem tem alergia. Mas esse princípio da mesa, uma coisa que eu tava conversando ontem, era sobre essa questão de quanto Deus é um Deus de ordem. Porque a gente tá vivendo um tempo, que nós já falamos isso semana passada, sobre como a gente organizar a nossa casa, sobre deixar a casa em ordem, estabelecer uma rotina para que ninguém seja pego de surpresa, principalmente se a gente tem criança em casa, se tem adolescente. Então, estabelecer, gente, a partir de amanhã vamos fazer isso, hoje essa programação, amanhã tal coisa, para que esse ambiente de casa ele esteja tranquilo e ele esteja, organizado pra gente estar juntos. E essa questão da organização, Deus é um Deus de organização. Se a gente vê toda a construção do templo, que a gente falou de Salomão semana passada, como Deus organizou, gente, era assim, a ordem das coisas. Tudo que Deus vai falando para Moisés, quando Deus manda construir a Arca da Aliança, que é um pouco do que a gente vai falar hoje, isso tá tudo extremamente colocado, organizado. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber e entender é que para que a gente tenha esses princípios estabelecidos, então, o que a gente falou semana passada de ter um ambiente agradável, de ter essa experiência da mesa, esse princípio da mesa estabelecido, a gente precisa se organizar. E eu confesso, quem me conhece sabe, eu não sou uma pessoa de rotinas. Não, eu gosto dessa movimentação. Exatamente, Deus tem organização até na criação do mundo. É uma coisa por vez. Então a gente precisa entender isso. E eu não sou uma pessoa de rotinas estabelecidas, não sou uma pessoa rígida em relação a isso, mas eu tenho entendido que manter as coisas em ordem, manter as coisas estabelecidas, organizar inclusive a minha mente, a forma como eu penso, tem facilitado muito o ambiente da casa, como as coisas funcionam. Então eu tenho tentado colocar, olha, por exemplo, a gente tá o tempo inteiro em casa, todo mundo.
Eu tenho acordado mais cedo que todo mundo para tentar vir e começar o meu dia sozinha. Então eu começo fazendo café, sento à mesa, os meus pais vão levantando, a gente vai passando um tempo junto, pouco a pouco, sabe? Isso é importante. Talvez eu não precisaria acordar tão cedo como eu tenho acordado, mas hoje eu já lavei roupa, eu já organizei, eu já assisti um vídeo que eu queria assistir. A gente precisa se organizar para poder fazer que as coisas sejam mais leves, porque se eu tivesse acordado meio que correndo, tentando fazer as coisas, tentando puxar o dia, isso seria ruim para mim. Então, eu prefiro ir dormir um pouco mais cedo, organizar as coisas para ir mais cedo. Ontem eu fui para cama super cedo, ainda que não dormi, mas eu já tava descansando. E a gente vai se organizando e Deus nos dá esses princípios. Então, de novo, que eu tenho falado uma e outra vez, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa entender o que a palavra está nos ensinando para que a gente coloque esses princípios em prática. Então, o princípio da mesa, o texto que a Devi coloca é Êxodos 25:30, e que fala assim: sobre a mesa mantenha sempre diante de mim o pão da presença. Tá? Sobre a mesa mantenha sempre diante de mim o pão da presença. E a presença, a gente vai ver no final hoje do Vida Coffee, a gente está falando de Jesus. Então, a Devi fala pra gente sobre o princípio da mesa, que ele mostra um impacto enorme sobre o andamento da família, o desenvolvimento da família, dos filhos, dos relacionamentos. E ela mostra um monte, mas um monte mesmo, de fatos e de estudos quanto à importância da mesa. E o que é interessante é porque ela vai falando que as famílias não comem mais juntas, que as famílias, os pais estão fora de casa e não chegam em casa, não dá tempo de sentar à mesa, que a gente vai correndo pegar uma comida lá fora e trazer, ou passa no fast food, ou come a comida do restaurante naquela caixinha mesma. E o que ela começa falando é como se a gente estivesse nessa correria, mas nós já estamos devagar. As coisas já mudaram de ritmo. E que marco da história a gente está participando? Quem aí tem a sensação que tá na história, tá dentro da história? Eu acho que a nossa geração, a gente tem conversado muito aqui em casa sobre isso. Inclusive, eu conversei com meu pai esses dias, ele falou assim: filha, nós somos parte da história, uma mudança. Vão ter pessoas que vão estudar o que a gente está vivendo, né? E qual era o nosso comportamento diante disso, e quais foram as mudanças que a sociedade viveu na realidade por causa disso. E eu tava pensando sobre isso. Existem estudos para falar assim: volta pra mesa. E, ai que linda a Priscila, falando que aqui ela espera o irmão dela todos os dias mesmo antes disso. Isso é muito importante, isso é uma coisa que eu tento fazer. Eu trabalhei muito tempo fora de casa, até hoje trabalho, eu estou muito tempo fora, mas eu sempre quis estar no almoço em casa. E a gente tem tido essa experiência agora que as coisas diminuíram de ritmo. Eu sei que é estranho e tem muita gente sofrendo por isso. E eu, de forma nenhuma, tô tirando esse sofrimento. Mas o que eu quero te chamar a atenção é para o que Deus faz apesar do sofrimento. Então, apesar de tudo que está acontecendo, apesar do que está acontecendo fora, apesar desse ambiente, desse inimigo que a gente não enxerga do lado de fora, apesar de todas as más notícias, a gente tem a escolha hoje de sentar à mesa. A gente teve alguém... O Antônio sempre fala isso: se a gente não faz, a vida vai fazer por nós. Então nós somos obrigados a parar. Nós somos obrigados a voltar para casa. Nós somos obrigados a encarar a mesa, não como uma coisa ruim. E uma coisa que eu faço já faz algum tempo, agora eu mudei um pouquinho, porque como a gente tá o tempo inteiro em casa, eu acabei mudando, mas há algum tempo já eu preparo a mesa do café da manhã para todo mundo, para que a gente tenha essa sensação: olha, alguém pensou em mim. Então, para mim, montar a mesa não é qualquer coisa. Eu não gosto de ver ninguém comendo sem como chama? Esqueci o nome. Tem um espaço lá para comer. Eu não gosto de ver... Eu gosto de comprar guardanapo bonito. Eu gosto eu gosto que a mesa esteja colocada de uma forma que a gente realmente possa, que a pessoa possa sentir: alguém pensou em mim pra eu me sentar. Mas era só um lanchinho, não, era só um lanchinho, mas eu posso ter. Aqui em casa a gente não tem coisas que é pra visita e coisas que é pra gente de dentro de casa. Que tudo
que eu uso. Se você vier jantar na minha casa, você vai jantar como num dia normal. Talvez eu ponha alguma coisa num guardanapo especial, mas a ideia aqui que a gente tem, eu tenho disso já faz muito tempo, é que a mesa esteja colocada da melhor forma possível para aqueles que estão aqui comigo hoje. E isso é o que a gente tem que chamar. A gente dentro da mesa, a mesa, a gente cria relacionamentos profundos. E aí a Debbie vai falando pra gente sobre que esse princípio da mesa foi criada na primeira mesa os estudos dizem que a primeira mesa foi criada 3.400 anos atrás. Então faz muito tempo que essa primeira mesa foi estabelecida e faz parte do sistema familiar. E esses estudos, esse princípio fala que uma mesa preparada com amor cria um lugar para o contato olho no olho, face a face, conversas de olho no olho, e que Deus criou o ser humano para viver esse tipo de conexão. Então, o sentar-se à mesa é muito mais do que... Não, eu tô aqui para comer. É muito mais do que a comida. A gente falou sobre isso no Vida Coffee presencial, a gente estava estudando um outro livro, falando que o tempo da comida é muito mais do que a comida. Porque hoje a vida gira em torno da comida, e isso é muito real agora. A gente vai no supermercado, a gente sai de casa para praticamente caçar e voltar, e se preocupa com que a comida esteja bem feita, que a gente esteja limpa e que a gente esteja, né, sem desinfectada. E a comida é muito mais profunda do que só alimentar o seu corpo. No momento da comida, a gente gera conexões. Então, quantas vezes a gente já não tá à mesa e a gente tá contando histórias, a gente fala sobre a comida, a gente desenvolve relacionamentos, a gente vai fazendo coisas tão importantes. Esse tempo de mesa é indispensável pro que a gente está vivendo hoje. E o que a gente não tem que tomar cuidado é para não fugir disso. Porque o olho no olho conta a verdade. O olho no olho conta a verdade. Essa semana passada eu tava aqui, acho que foi segunda-feira passada. Eu fiz o Vida Coffee e quando terminou no fim da tarde, uma das minhas intercessoras me liga e fala assim, tô preocupada, você tava com a cara meio triste, o que tá acontecendo? Porque, vocês estão vendo aqui meu olho, vocês sabem qual que é a minha verdade, aliás, com todas as rugas e todas as marcas que são parte de uma vida intensa, né, vamos dizer assim. Então esse tempo da gente sentar, esse tempo da gente sentar à mesa, esse tempo da gente compartilhar comida, que é muito mais do que só comida. Isso foi criado por Deus. Quando nós estamos à mesa juntas, milagres acontecem, problemas são resolvidos, a presença de Deus habita e os relacionamentos são estabelecidos. A mesa é um lugar que Deus criou para redenção e conexão entre pessoas. Bem-vindas, meninas novas. A mesa é o lugar para que milagres aconteçam. Que tipo de milagre você precisa na sua casa? Essa semana eu vi um videozinho de uns filhos que fizeram um jantar, prepararam um jantar para os pais, um date, na própria casa durante a quarentena. Então eles fizeram uma mesa, os filhos colocaram, saíram da área, era um apartamento, era pequenininho o espaço, mas fizeram um espacinho. Colocaram ali a mamãe se arrumou, o pai se arrumou, as crianças fizeram um jantar para que os pais tivessem um date nesse momento. Será que você realmente também não precisa criar esse momento? Será que você não precisa criar esse momento com seu marido nessa quarentena? Será que todo esse trabalho de casa, esse trabalho intenso que tem vivido, né? Eu acho que eu nunca limpei tanto o chão dessa casa, acho que eu nunca passei tanto mop, eu acho que a gente nunca se preocupou tanto com o ambiente da casa, o que é maravilhoso, mas é trabalhoso, demanda um esforço físico. Será que a gente está parando para prestar atenção e de repente estabelecer realmente os relacionamentos que a gente precisa consertar? Será que agora, antes você falava, não dá, porque a gente trabalha muito, papapá. Agora você tem tempo para sentar com seu marido. O que ele gosta de comer? Talvez seja um mingau do amor, que aliás, né, vou deixar a dica pro marido. A gente tá querendo mingau do amor. Quem sabe quem é mingau do amor aí me conta. Depois a gente fala.
Depois eu falo, se alguém quiser saber o que é o Mingau do Amor, eu vou contar a história depois. Mas talvez seja Mingau do Amor, talvez seja um café, talvez seja uma comida especial, talvez seja comida do dia a dia, igual vocês faziam no começo do casamento. Estabeleça esse princípio a partir dos princípios, do que é importante. Você precisa voltar ao princípio de tudo. Essa música não sai da minha mente. Quero voltar ao princípio de tudo. É o que o Senhor está fazendo. A Elaine agora há pouco falou aí. É uma oportunidade da gente voltar às coisas que são importantes. Então, resgate o relacionamento com o teu marido. Resgate o relacionamento com aquela pessoa que você está dividindo a sua vida. Resgate o relacionamento com os filhos. A Debbie vai colocando aqui várias referências, estudos que falam sobre adolescentes. O quanto comer à mesa com adolescentes é indispensável. Eles falam que a gente... isso não são só estudos cristãos, tá? Estudos de universidades muito renomadas dizem que nós aprendemos que os pais têm a maior influência sobre se os seus filhos adolescentes vão escolher usar drogas, álcool, cigarro, álcool, drogas legais ou ilegais. Olha isso. Eles falam que, olha, outro dado desse estudo que chama a importância do jantar em família. Diz assim, as nossas pesquisas têm consistentemente encontrado que quanto mais as crianças têm jantar com os seus pais, menos eles estão dispostos a fumar, beber ou usar drogas, e que o engajamento dos pais ao redor da mesa é a ferramenta mais importante para ajudar os pais a criarem crianças saudáveis e livres de drogas. Olha que loucura! Só que antes, 3 semanas atrás, isso aqui era um desafio. 3 semanas atrás, isso aqui era complicado. Você ia falar, mas como que isso vai ser? Nossa, mas como que eu vou fazer isso? Porque eu tenho que trabalhar. Porque eu tenho que fazer não sei o quê. Porque eu tenho que me cuidar. Porque eu tenho que ir pra academia. Gente, o mundo parou para que você possa fazer isso. Então, é uma questão de escolha, de perspectiva. Ou eu reclamo que eu tô dentro de casa, eu falo, gente, que oportunidade Deus está me dando hoje de estabelecer na minha casa a cultura da mesa. Mas eu não tenho dinheiro para investir nisso, eu tô em crise. Mas você vai dar conta, você vai conseguir. Porque Deus nos deu uma coisa que chama criatividade. Então, aprenda a fazer dobradura de guardanapo, de paper towel, apesar que, né, o papel... Vocês entenderam o que eu quis dizer, que eu não tô lembrando o nome? Ele tá em falta aqui nos Estados Unidos. Hoje eu tive que ir ao mercado e não tinha. Mas assim, o que é que você tem? Use a sua criatividade. Pega coisas, vai pro YouTube, gente. Papel toalha. Faz uma dobradura no papel toalha. Pega o guardanapo simples, sabe? Vê lá como põe o garfo e a faca. Serve um dia francês, outro dia americano, outro dia não sei o que. Aprende formas, sabe? A gente tem que se concentrar nas coisas que Deus nos dá, mas para de reclamar. E eu sei que muitas de nós estamos tentadas a reclamar. Mas olha que oportunidade. Por isso que eu falo pra vocês que eu não consigo ver isso, esse tempo de casa. Eu não sei. Talvez se tiver alguma psicóloga aí, me ajuda. Aí nós vamos falar isso, Fê. Sobre isso. Eu não consigo ver o ruim só. Eu tenho amigos pessoais, amigos de infância que estão sofrendo fisicamente. Tá internado, tá em coma por causa do vírus. Isso não é que isso me deixa feliz, isso me deixa triste. Mas eu sei que Deus é soberano e Deus, o Senhor está cuidando daqueles que estão enfermos. O Senhor tem um propósito também na vida deles. E nós os colocamos em oração e nós oramos uns pelos outros. Agora, enquanto isso, aqui dentro de casa, no solo, mas gosto. Quem sabe isso é uma profecia. Quem sabe é o propósito que a gente tem. Deus está te dando de presente.
Deus te deu hoje um tempo precioso para cuidar da tua casa, para estabelecer na tua casa verdades da palavra de Deus. E um outro report fala assim, a mágica, né? A mágica acontece nos jantares em família, não é sobre a comida que está à mesa, mas as conversas que acontecem em volta dela. Que tipo de conversa você está tendo à mesa? Qual é o teor do que você fala? Que tipo de informação você está trazendo à mesa? E não vem falar assim, a culpa é do meu marido. É que as crianças não... Gente, vamos lá. Quando a gente quer, a gente estabelece esse ambiente. A gente falou isso semana passada inteira. Que tipo de conversa a gente está trazendo à mesa? Será que alguém falou aí do celular? Será que quando você... Que você pode usar tudo. Todas são ferramentas. Você usa pro bem ou pro mal. Você pode, por exemplo, ontem eu perdi acesso a uma conta que a gente teve do Facebook há muitos anos atrás, no tempo que a gente estava na Espanha. E eu não consigo mais acessar. Mas eu achei essa conta lá. E as fotos estão publicadas. Eu só vejo acho que 400 fotos. Eu só vejo muitas fotos. Inclusive a gente postou, Antônio postou. Eu postei uma foto nossa também de viagens. E eu tava no celular, com a Luísa do lado, o Antônio do outro. Compartilhei, fiz um álbum, compartilhei com nós 5 para que a gente fez. Lembramos de momentos impressionantes. Falamos de viagem que a gente fez com os meus pais. Lembramos de momentos no Brasil com os primos, com a família do Antônio. Cara, eu tava usando o celular, mas eu não tava usando o celular pra sair do meu mundo. Mas pelo contrário, eu tava trazendo coisas pra nossa casa, trazendo memórias que nos lembraram da bondade de Deus. Então, para de demonizar tudo. Mas usa as coisas que Deus te deu. Talvez seja um tempo de você abrir um Facebook com todo mundo e pegar sua foto lá de trás e falar, o Senhor estava comigo naquele momento. Eu mandei uma foto pra uma amiga e falei assim, olha, você tá vendo essa foto? É uma foto da família, tava bonita, era um desejo que a gente tinha, eu fiz um post. Mas naquele momento daquela foto, ninguém sabia as dores que a gente estava passando. As incertezas que a gente tinha, as dificuldades que a gente estava enfrentando, quanta coisa tinha na nossa cabeça. Mas aquele momento, quando eu olhei uma foto de 6 anos atrás, 7 anos atrás, naquele momento eu dei graças a Deus e falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor me fez lembrar que desde aquele tempo, apesar das dores, apesar das dúvidas, apesar das coisas que a gente não tinha controle, o Senhor esteve conosco até aqui. Então, é tão importante a gente pensar e trazer o que tipo de conversa nós estamos trazendo à mesa. É o que eu falei semana passada, eu tenho repetido isso. Será que você está trazendo o vírus para dentro de casa? Você está trazendo o Trump para o ser o rei da tua família? Você está trazendo o Bolsonaro para ser quem coloca o tom? Quem é que você está trazendo? Quem que você está ouvindo? Quanta dificuldade a gente tem de fazer isso, de estabelecer que na nossa casa o ambiente seja bom. Faz isso, traz à memória as coisas que te dão esperança. Ontem o Antônio pregou isso de novo. Quem não assistiu a mensagem de ontem da vida, vai lá no YouTube, no Facebook, vai ouvir essa palavra. Tenha bom ânimo. Traz à memória o que o Senhor te deu, traz as promessas do Senhor. Ah, mas eu não sei que esse negócio de promessa. Vai pra Bíblia. A Bíblia é o livro de maiores promessas. A gente tem promessa que Ele estaria conosco. A gente tem promessas que a gente não estaria sozinho. A gente tem promessas de um céu, da eternidade. A gente tem um monte de promessa. A palavra de Deus está cheia. Esse livro aqui está cheio de promessas de Deus. Ah, mas você não sabe? Lembra! Para e lembra quais são as promessas de Deus na sua vida. Mas a gente parece que fica querendo trazer as coisas ruins. Ah, mas eu queria viver outra coisa. Ah, mas se eu tivesse isso. Ah, mas se eu tivesse aquilo. Ah, Deus já te deu, tá na tua mão. Semana passada a Natasha deu um testemunho incrível aqui. Sobre isso, ela falou assim, que eles chegaram no momento que eles falaram, meu Deus, nós não temos nada lá de fora, Deus, a tua palavra, o que nós recebemos, eles tinham aprendido isso na igreja, que o que eles tinham recebido, Deus tinha colocado, já estava com eles, estava na mão deles ou estava ao alcance. E ela olhou para o marido e falou, tá dentro de casa. E Deus tem dado um novo negócio, tem aberto portas. Olha isso. Mas qual que é o assunto que você está trazendo para a mesa? Foi Deus quem... Gente, a Elaine, a minha promessa chegou depois de 20 anos. A Elaine,
Ela tem uma história. E toda vez que eu vejo a filhinha dela, eu lembro disso. A gente serviu o Senhor juntos em Várzea por alguns anos. E a Elaine estava casada, acho que a Elaine deve ter mais ou menos o mesmo tempo de casada que eu, quase. E talvez até um pouquinho mais, né, Elaine? E ela tinha uma promessa que ia ter um filho. E nós ouvíamos as profecias. E aí, cada vez que ela não tinha, que não vinha o bebê, a gente falava, Senhor, cuida dela, cuida do coração dela. E olha que coisa incrível. Hoje, quem não tiver ainda aí, a casa da Nani, você vai ver essa fofura. Deus cumpriu a promessa. São 20 anos de espera. E o que sustentou que ela não desistisse de várias coisas da vida? A promessa. Mas quer dizer que ela não desanimou? Ela desanimou, eu tenho certeza que ela desanimou. Mas ela falava, Senhor, mas é o Senhor que deu a promessa. Então, se não é verdade, tira do meu coração. Se é verdade, me dá. Foram 20 anos de espera. Mas enquanto isso, enquanto ela esperava, enquanto a promessa não se cumpria, ela estava fazendo o que tinha que ser feito. Enquanto nós estamos nesse mês, vamos pensar que a gente está começando, hoje é dia de novo, 30 de março. Nos Estados Unidos a gente já foi declarado, então, que nós ficaremos em casa pelo menos por mais um mês. Você tem um mês para estabelecer na tua casa um princípio que pode mudar gerações a partir de agora. Quem entra comigo? Quem escolhe fazer parte do que Deus está fazendo? Quem escolhe? Um mês. Ah, mas eu não tinha tempo. Ah, mas não dá. Claro que dá. Claro que dá, porque Deus te deu o tempo. Um mês pra gente mudar gerações e gerações e gerações. Porque a partir de nós, você pode falar, ah, mas até agora com os meus pais não era assim. A gente viu alguns testemunhos de pessoas falando que sim, que elas foram e viviam isso em casa. Mas talvez não. Talvez você não viveu agora, hoje, ó. Eu tenho oportunidade de mudar gerações. Eu tenho oportunidade de mudar a vida dos meus filhos. Eu tenho. Deus tá fazendo pra mim hoje. E pra você? Vamos lá, vamos juntas estabelecer o princípio da mesa. Todos os ambientes da nossa casa vão ter a glória de Deus. E aí é o que a gente vai ler em Êxodos 25. Deus instruiu a Moisés e falou, faça um santuário para mim, onde eu habitarei no meio de vocês. E Deus falou para ele fazer o tabernáculo e todos os móveis. Falou exatamente como eu vou estabelecer para vocês. E no versículo 30 do capítulo 25 de Êxodo, ele diz assim, faça pratos, tigelas, potes e jarras para derramar as ofertas, tudo de ouro puro. Sobre a mesa, que era de ouro, mantenha sempre diante de mim o pão da presença. Quem que é o pão da vida? Quando a gente vai estudar no Novo Testamento, quem é o pão da vida? Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é quem tem que estar na nossa mesa. É ele que tem que estar na sua mesa. Ele tem que estar na nossa mesa de manhã. Ele tem que estar na nossa mesa de manhã, de tarde, de noite, na hora do lanche, na hora do homeschool. Estabelece lá, põe um papelzinho, dobra aí um papelzinho, coloca um Jesus. Toda vez que você for se irritar, toda vez que você for perder a paciência, toda vez que você for reclamar, olha, fala, opa, Jesus está sentado à minha mesa. Ele escolheu estar aqui comigo, porque a promessa de Deus é, eu vou sentar. Quando você estabelecer a mesa, quando você colocar aqui, eu estarei com vocês. Então chama Jesus para sua mesa, que ele seja o principal da sua mesa. Ah, mas as crianças estão me tirando do eixo. Aqui no Orange County, no nosso county, começa oficialmente o homeschool. Então, agora eles têm realmente as tarefas. Algumas escolas já tinham começado antes, mas aqui a gente está começando hoje, efetivamente. Nas escolas públicas, né? Coloque Jesus no princípio da mesa. Ele é o centro da sua mesa. A palavra de Deus fala de todos os cuidados que tinham que estar. Pensa que você está recebendo Jesus. Na sexta-feira eu bati um papo com a Fernanda Pontes e ela falou sobre que a Malu, eu tô falando porque ela falou publicamente também, a Malu, eles estavam jantando e ela falou, mãe,
Eu sei a história do Zaqueu. Ela falou, Zaqueu, quem é o Zaqueu? É um moço que roubava. Cobrador de impostos, a coisa mais linda da forma como ela viu. Ela falou, então, ele fica sabendo que Jesus vai passar, mas ele era muito baixinho, então ele sobe em uma árvore. E quando ele tá lá, Jesus olha pra ele, Jesus enxerga ele. E ele fala, e Jesus fala pra ele, hoje me convém pousar na tua casa. E Jesus vai pra casa dele. Talvez você ache que, porque você já errou ontem, ou porque você já errou hoje, talvez são 10h30 da manhã, talvez você já não tenha convidado Jesus pra sua mesa hoje de manhã. Ah, mas ele não vai querer vir. Ele sempre quer. Não importa o erro de ontem, não importa o erro que você fez. Existe uma coisa que é misericórdia. Você conhece misericórdia? Graça. Isso não é uma coisa que a gente conquista. Misericórdia a gente não conquista. Misericórdia a gente recebe de graça. E a gente passa de graça. Então, faz uma coisa hoje. Se você ainda não conseguiu estabelecer isso hoje segunda, dia 30 de março, busca pro Senhor, peça pro Senhor sabedoria para você buscar na próxima refeição. Convida Jesus pra mesa. Faça uma oração com os teus filhos, com o teu marido. Ah, mas eu tô sozinha. Tá sozinha? Chama aí no FaceTime. Chama no celular, chama no WhatsApp. Fala, amiga, vamos jantar comigo? Tô sozinha. Em vez de esperar que alguém te chame, em vez de esperar que alguém busque você, busca alguém. Faça por alguém que você gostaria que alguém fizesse por você hoje. Crie uma rede de pessoas que te amam. Ontem eu vi, a Milena colocou aqui que um grupo de amigas tomou café juntas. Nós estamos aqui, ó, todo dia às 10 da manhã tomando café juntas. Ontem nós entramos nas casas com o culto na vida. Chama Jesus para tua mesa. Chama Jesus para estar com você, com teu marido, com teu filho. Estabelece, ele é o pão da presença. Ele é a presença. Coloque o pão da presença à mesa e que ele esteja ali diante de mim. Essa mesa, esse princípio da mesa pode ser estabelecido a partir de hoje. A gente tem 30 dias. 30 dias para criar ambientes perfeitos para que a presença de Deus se estabeleça. Para que os seus filhos conheçam a Jesus, talvez como eles nunca conheceram. Talvez que você tenha um relacionamento com Jesus que você nunca imaginou que era possível. Que você resgate o seu casamento como você nunca imaginou que você podia viver. Vamos colocar pra fora tudo que desanima. Vamos colocar pra fora tudo que tira a gente do eixo. Vamos colocar pra fora tudo aquilo que não é a presença de Deus. Vamos estabelecer. Coloque lá. Compartilhe vida. Mas é fácil compartilhar do lado de fora. Compartilhe vida dentro de casa. A gente criou essa hashtag, compartilhe vida. Então, se você fizer isso, coloca lá, marca a gente, me marca o Instagram da vida, do Sisterhood, quem você quiser. E vamos compartilhar a vida, vamos chamar Jesus para a nossa mesa. Essa é a minha oração hoje. Que você chame Jesus para a sua mesa hoje. Estabeleça esse princípio. Nós temos 30 dias para mudar gerações. Não é só os seus filhos, mas são seus filhos e os filhos dos seus filhos e os filhos dos filhos dos seus filhos. Tem uma música que tem me abençoado muito, que é a Blessings, da Elevation. A gente já tá preparando para cantar também em português. Eu acho que essa semana ou semana que vem a gente já vai compartilhar. E ela fala sobre isso. Que a bênção de Deus esteja sobre mim, sobre você, sobre a nossa família, sobre os filhos dos nossos filhos, para que todos sejam alcançados pelo amor de Deus. Que todos sejam alcançados pela salvação. Quer ver sua família salva? Estabelece o princípio da mesa. Quer ver a sua família vivendo algo sobrenatural? Quer ver as pessoas chorando? Estabelece a presença de Deus na sua mesa. Todos os dias. Hoje e amanhã e amanhã e amanhã. Coloca diante de Deus as tuas necessidades. Compartilha o que você está vivendo. Fale das suas dificuldades, fale das suas ansiedades, mas chame Jesus primeiro. Porque você já imaginou que ele estivesse sentado à mesa com você? O que você falaria para ele? Como seria o seu comportamento? É esse comportamento que a gente tem que ter em casa. Ele tá com a gente. Ele prometeu que estaria com a gente no meio da nossa aflição. Então a minha oração é isso. A gente tem 30 dias para chamar Jesus à nossa mesa.
para viver experiências sobrenaturais, porque ele habita. Apocalipse fala, ele bate, e se a gente abrir, ele entra e ceia com a gente. Então chama Jesus para sua mesa hoje, tá bom? Esse é o Vida Coffee. A gente vai estar juntas amanhã 10 da manhã, de novo. Chama as amigas, compartilha lá. Uma coisa que tem sido muito legal tem sido os testemunhos. Então, se Deus falou alguma coisa com você, posta. Marca lá, me marca o vida.sisterhood, vidachurch.life, e a gente quer compartilhar, porque testemunho edifica, faz bem pra nossa alma. Então, se você entrou comigo aí nesse projeto aí, 30 dias pra gente mudar gerações, pra compartilhar a vida, vai lá, vamos fazer isso um movimento de Jesus. Vamos chamar Jesus pra nossa mesa, tá bom? Amo vocês, obrigada por estarem comigo, por me deixar tomar café com vocês todo dia, de segunda a sexta às 10 da manhã. Sábado tem com o marido, a gente vai lá no Instagram da Vida todo sábado. E fique ligado, a gente tem um monte de programação online, então de todos os lugares a família Vida tá crescendo muito, gente de muitos lugares chegando, e a gente tem uma programação muito bacana. A gente vai ter sobre parenting, sobre criação de filhos com uma Christian Counselor que tem me ajudado muito, ela vai compartilhar também. Vamos juntas, tá bom? Um beijo, até amanhã.